Bom dia, bom domingo, mais um livro e hoje nós vamos com A Escola dos Deuses. Essa obra aqui indicada pela Solange no ano passado. Deixei esse livro um pouco reservado lá para estar preparada para ler esse livro que foi publicado em mais de 7 países. O escritor, ele é um professor americano, presidente da Escola de Economia americana. E ele veio trazer uma nova visão, uma visão diferente, resgatar o homem comum e transformar ele através dos sonhos. Então essa edição aqui é a 5ª edição, da Escola Europeia de Economia. Ela vem trazer uma visão diferenciada da forma de lidar com o empreendedorismo. O autor, através do Dreamer, que o tempo inteiro ele fala que essa autoconsciência, ele ajuda a nos resgatar essa nossa realidade que está arraigada, que ela está já em desuso, que tu já caiu nessa mecanicidade, tu agir de forma normal, comum no dia a dia, saindo dessa zona de conforto. Tudo com base nos sonhos e no autoconhecimento. O livro praticamente é uma jornada épica, que ele usa do autoconhecimento para você atingir seus sonhos e seus objetivos. É surpreendente a forma que ele te mostra a realidade e que ele, a partir de você mesmo, você começa a fazer uma autoanálise dos acontecimentos, dos eventos que acontecem na tua vida. Que geralmente a gente tem a tendência de dar culpa ao externo, ao exterior. E tudo que a gente bola lá dentro, através dos nossos pensamentos, da forma negativa que a gente vive, tudo aquilo que a gente coloca dentro de si, que vai refletir o exterior. E geralmente a gente tenta achar o culpado para as nossas próprias ações, os nossos próprios erros. Através da narrativa que o autor tem, esse diálogo que vai envolvendo no livro com o Dreamer, ele vai fazer você sair da realidade, quebrando os paradigmas e as crenças que a gente tem internamente, que a gente vem colocando em prática todos os dias para que a gente possa enxergar uma nova realidade. Ele fala da alimentação, que nada é externo, o ser humano não foi programado para os alimentos, a gente come em demasia, a gente come demais, a gente praticamente vive para comer. Ele fala bastante da respiração, se a gente pudesse usar a respiração de forma completa. Geralmente no dia a dia a gente faz aquela respirada pela metade, E vai falando, e vai agindo, e vai fazendo. A gente não para respirar todo aquele movimento completo que tem. E ele fala muito sério sobre a respiração, que se o ser humano aprendesse a respirar, ele começaria a sonhar mais, porque no momento que ele está íntegro ali, naquela atualidade, naquele momento, ele começa a sonhar. O nosso corpo, a nossa pele, as nossas olheiras, o nosso olhar cansado, refletem muito daquilo que nós temos dentro, daquilo que nós somos. Muitas vezes já deixamos de viver e a gente não sabe. Então ele fala que o ser humano não pode depender nada daquilo que é externo. Um conselho, comida, alimentação, trabalho, tudo ele tem dentro do ser. Quando você poder entrar lá dentro e começar a utilizar todas as ferramentas que o Mestre Divino deu para nós, nós vamos ser invencíveis, quer dizer, nós vamos ser pessoas sonhadoras, pessoas que empreendem, pessoas que não têm medo, pessoas que estão completas, que têm integralidade, que não precisa da opinião dos outros, que não precisa de um ok do outro, porque a pessoa se completa por si mesma. O mundo é como a gente sonha. Não existe diferença entre o sonho e a realidade. A única coisa que tem é a gente esperar um pouquinho para acontecer, para se materializar. Então, o sonho mais o tempo é igual à realidade. Quando você sonha, quando você projeta na tua mente e começa a pensar diariamente naquilo que você quer, é só aguardar um pouquinho que o sonho se realiza. Então, não existe diferença entre o sonho e a realidade. Quando você sonha, ele já aconteceu, ele já se concretizou. Pode ser ali na tua imaginação, mas no mundo físico, logo, logo ele acontece. Ele pega muito pesado nos sonhos. Ele diz que o mundo parou de sonhar. As pessoas vivem no automático. Pararam de sonhar. E quando você está com alguns problemas meio conflituosos, mude seus sonhos. Analise aquilo que você está pensando, que você está sonhando. Mude eles diariamente. A vida só vai ter generosidade com você quando você observar aquilo que está dentro de você, porque você faz as suas próprias revoluções. Então, dessa forma, o antagonista, ele
que existe dentro de nós, ele é nosso aliado, porque ele está demonstrando, nos ajudando a perceber aquilo que está dentro de nós que é o nosso inimigo. Nós mesmos somos os nossos próprios inimigos. Então, o antagonista aqui é só uma forma que reflete o nosso externo, o nosso próprio interno. Então, no final do grande espetáculo da vida, mais do que a gente agradecer as pessoas, os amigos, as pessoas que nos deram afeto, carinho, compreensão, nós temos que agradecer as pessoas que nos ofenderam, porque eles são praticamente uma forma de nos olharmos para dentro. Eles nos fazem despertar o olhar interno e assim acontece a nossa evolução. Então a gente passa uma vida inteira achando culpados para os nossos erros, para os nossos defeitos, para as tragédias que acontecem na nossa vida, para as dificuldades que acontecem na nossa vida. Então, a vida inteira tentando dar culpa para terceiros, né? Porque se a gente está aqui nessa vida para evoluir, os momentos difíceis, as dificuldades, elas só são escadas para a nossa evolução, para o nosso caminho. Então, não existe um mal que não está a serviço do bem. Ele cutuca também um pouquinho lá no lado financeiro. Ele fala para a gente olhar como é que está a nossa conta bancária. A nossa conta bancária é o reflexo do que nós somos por dentro, né? Até coloquei um post-it aqui no meu computador, que é ser, fazer e depois ter. Então, primeiro a gente tem que ser internamente, ganhar dinheiro internamente. Depois a gente faz aquilo que é necessário, para depois ter aquilo que a gente sonha, aquilo que a gente precisa. Então, nunca ter antes para depois ser. Primeiro ser, depois fazer e depois ter. Ele fala também, porque muitas pessoas têm a conta bancária alta, mas não fizeram essa revolução interna. O que vai acontecer? Logo, logo podem perder. As pessoas que pensam em ganhar loteria, em jogar todos os dias, com aquele intuito de ganhar dinheiro, o dinheiro não chega, porque o dinheiro só chega para aqueles que fazem, para aqueles que são internamente. Então, ele traz esse resultado também de você ter a conta bancária, mas ainda não ter feito a revolução interna, que esse dinheiro pode ir a qualquer momento, porque você não construiu a base do ser antes do ter. E depois ele fala também sobre o medo, né? Que o medo é um grande combustível dos sonhos. Se você tem medo, teu sonho é pequeno. Se você não tem medo, você pode voar, pode escalar montanhas, você pode atingir níveis mais altos de sonhos, porque a tua consciência vai estar ali, conscientemente naquilo que tu precisa ser para depois ter. Então, todo o externo é criado por nós mesmos. O externo é o reflexo daquilo que nós temos no interno. Então, ele diz que a gente precisa superar os medos. Isso é um ponto bem interessante. E não ceder às chantagens do imediatismo. Então, as pessoas que não cedem são as pessoas que alavancam o mundo, que alavancam sociedades, que alavancam cidades. São pessoas diferenciadas, que elas têm o tempo de aguardar, elas não são ansiosas para que as coisas acontecem. Essas pessoas carregam o oxigênio do mundo, são as pessoas transformadoras, as pessoas que inspiram outras pessoas. Então, na escola dos deuses, na escola do futuro, as pessoas que não se deixam chantagear pelo imediatismo vão ser pessoas sonhadoras. Então, nesse mundo da formação de líderes da nova economia, vai precisar pessoas. Então, no final do livro, eu fiz até um resuminho aqui porque é muito maravilhoso os ensinamentos de Dremer. Ele diz assim: é preciso escolas novas que ensinam as crianças a sonhar, a não copiar, a sonhar sonhos altos, não ter escassez, não se mendigar, né? A dúvida e o medo precisam ser afastadas, não precisam ser ensinadas às crianças. E a educação não é em massa como a gente vive. A educação ela precisa ser individual. Cada ser humano fazer a sua transformação individual. Aí sim vamos ter grandes sonhadores. Para cada sonho, um propósito. A arte de sonhar é a matéria mais importante que precisa ser ensinada nas escolas e abandonar os conflitos, o medo. Então, nesse domingo eu fico com essa obra aqui, uma obra magnífica para empreendedores, estudantes, professores, para aqueles que querem rever os seus sonhos,
né? A arte de sonhar, o renascimento de um homem comum, né? Que faz uma viagem interna, que vai sair dessa mediocridade, trazendo uma vida mais feliz, mais próspera, né? Para aquele ser humano que tem aqueles pensamentos ainda obsoletos e aqueles hábitos ainda arraigados, fazer uma grande revolução interna. E a revolução não é em massa, não é através de guerra, a revolução é individual, de cada um conhecendo a si mesmo e sonhando, sonhando, sonhando. Até domingo que vem.